pode se assentar em nome de Jesus. Vocês estão me ouvindo bem? Tem que me ouvir bem nessa noite, hein? Estão me ouvindo bem? Glória a Deus pela House que está lhe dando, de tudo de si. Deus abençoe vocês. Gente, eu não sei porquê, vou fazer um parênteses antes de eu começar a pregar. Por que o povo tem medo de servir na House? Pastor, eu estou aqui pela primeira vez. O que é House? É aquele monte de computador que tem ali atrás. Traduzindo, né? Computador, câmera. Mas, gente, como é difícil. Quantos já vêm aqui na igreja faz tempo? Levanta sua mão, só para eu saber. Quantos estão visitando? Levanta a mão. Começa a reparar. Se você olhar para lá, você vai sempre ver as mesmas pessoas. Senhor, eu oro para que levante um povo corajoso. Ai, pastora, mas quando se eu apagar a luz errada, se eu desligar o microfone, fica tranquilo. Você vai aprender em nome de Jesus. Mas venha servir na House Mix, em nome de Jesus. Amém? Pronto, já fiz Aí a produção está aqui no meu ouvido. Na produção também. Aplaude a produção aí nessa noite. Gente, a produção, eu falo que eles que mandam na gente. Pastor, o que é a produção? Estou aqui pela primeira vez. É eles ali, ó. Eles ficam ali só mandando. Vem, entra, sai, sobe, desce. Aí você está aqui adorando. Eles chegam do nada. Chegou sua vez. Aleluia. Vem servir na produção. Pronto, vou falar só de 2 hoje. Cerimonial. O que é cerimonial? Olha eu perdendo ali o horário da pregação. Ó. Cerimonial, você que vem servir, você come um lanchinho. Olha só. Que bênção, né? E aí quem que prepara? Cerimonial. Vamos servir no cerimonial. Pastor, eu não sei cozinhar. Em nome de Jesus. Não precisa saber cozinhar. Tá vendo? É para você esse ministério. Você vai até aprender em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite que o Senhor tem falado ao meu coração desde o começo da semana. E aí quando aquilo começa a ficar no meu coração, na minha mente, eu falo assim, pastor, eu vou pregar. Você deve me perguntar, né? Como que eles se dividem, né? É mais ou menos assim. Então o Senhor fala com ele, o Senhor fala, pastor, hoje eu vou pregar, hoje é a pastora Rafa. E amém, aleluia, hoje estou aqui. E enquanto eu pensava nessa semana, e Deus falando comigo, Ele falou muito ao meu coração sobre a geração que nós estamos vivendo. Uma geração que é assim, treinada, é uma geração, presta bem atenção que essa palavra é para você, hein? Uma geração que tem sido treinada há anos e anos e anos a fazer o quê? A curtir e a curtir, porque não tem como descurtir, é ou não é? Quantos aqui não tem rede social? Levanta a mão só para eu saber o que eu estou falando. Não tem? Você é uma bênção. Mas já teve algum dia, confessa. Tá vendo? Ali, aqui também não tem, ó. Não tem rede social. Mas a grande maioria, pode ver que a grande maioria tem rede social. E a gente está vivendo nessa geração que passa muitas horas. Eu não vou falar o dia inteiro para você falar, pastor, eu não fico o dia inteiro. Tá bom, mas passa muitas horas nas redes sociais. E assim, é curtindo, é analisando, gosto, não gosto, curtir. Não gosto, eu faço o quê? Passa, né? Passa pra cima. E a gente é treinado a olhar e falar, será que eu gostei, não gostei? E a gente não percebe o quanto isso está enraizado em mim e você. O quanto isso tem enraizado nas nossas vidas, em tudo que a gente vive. Mas também, principalmente, na nossa vida cristã com o Senhor. O quanto a gente está ali, olhando e julgando, será que eu gosto, será que eu não gosto? E sabe de uma coisa? O gostar tem muito a ver com a sua opinião. É ou não é? Tem muito a ver com as suas experiências, o que você viveu, com as suas emoções, o que você já passou. Vamos fazer um teste aqui. Quantos gostam de manga? Levanta a mão. Curiosidade. Glória a Deus, a maioria é sábia. Quantos não gostam? Levanta a mão. Gente, vocês são raridade. Pastor João se inclui nisso. Impossível não gostar de manga. Não entendo vocês, não entendo. Melhor fruta da vida. Mas existem pessoas que gostam e pessoas que não gostam. É gosto. Quantos gostam de malhar? Cadê os maromba aí? Levanta a mão. Tá fraco aqui no Legacy, hein, gente? Gosto, pastora? Não gosto. Faço porque eu preciso. Eu perguntei quem gosta. Gosta. Tem gente que não gosta. Pastor João também não gosta. Gosto. Tô expondo ele aqui de graça. Pois ele me pega na saída. Quem gosta de matemática? Pergunta a pessoa, você gosta de matemática? Gente do céu, tem umas pessoas a ser estudadas aqui nessa noite. É gosto. Filosofia. Eu adorava filosofar. Faço isso até hoje.
E a gente tem sido treinado nos nossos dias a tudo o que a gente vive, tudo que a gente ouve, tudo que a gente... a passar por esse crivo. Gosto ou não gosto, me agrada ou não me agrada, e por aí a gente vai. E aonde eu quero chegar com essa reflexão com vocês nessa noite? O que Deus tem falado no meu coração, que eu quero compartilhar com vocês, é que nós não podemos ser a geração que vive o Evangelho só até onde dá para curtir. Vocês estão me entendendo? O Evangelho não é só para ser curtido, é para ser vivido. O Evangelho é para ser vivido. O Senhor falou tanto ao meu coração, que nós precisamos ir para esse lugar nessa noite, de viver o Evangelho além do like. Porque eu não sei você, mas quantas e quantas pessoas nos rodeiam, e você vê que a pessoa é evangélica. Ela se diz evangélica, ela posta versículos, ela posta fotos que não condiz com o versículo muitas vezes, né? Ela vai na church, tá ali. Ela curte o Evangelho. Mas Jesus, Ele nunca veio para que eu e você curtíssemos o Evangelho. Ele veio para que a gente pudesse viver o Evangelho. Acho que vocês não estão entendendo. Eu vou pedir para a banda me acompanhar. Porque Jesus, Ele nunca veio. Ele não veio para que eu e você curtíssemos o Evangelho. Ele veio para que eu e você pudéssemos viver o Evangelho. Isso é muito forte. Essa palavra é uma palavra de confronto, sim. Porque nós precisamos sair desse lugar de só curtir o Evangelho. Não foi para isso que o meu Jesus e o seu Jesus morreu naquela cruz. Não foi para isso que Ele derramou o seu sangue. E não foi isso que Ele nos ensinou. Ah, pastora, o que você está falando está na Bíblia? Está na Bíblia. João 6, versículo 35 a 39 diz assim: Então Jesus declarou, Jesus estava lá com seus discípulos, com a multidão: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo o que o Pai me der todo o que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Olha esse versículo. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Jesus é aquele que nos ensina. Você pode imaginar que se Jesus não tivesse curtido o plano do Pai, onde você e eu estaríamos? Se Jesus tivesse só curtido, legal o plano de Deus, salvar a humanidade, legal, mas eu morrer naquela cruz? Eu não conheço João, eu nem conheço Miguel. Eu sofrer, eu ser apedrejado, eu ser crucificado, o plano é legal, mas eu não sei se eu quero viver isso não. Você já parou para pensar se Jesus fizesse isso? Se Ele tivesse parado no curtir o plano do Pai, eu e você não estaríamos aqui nessa noite. Cutuca a pessoa do seu lado. Se Jesus, fala assim, se Jesus tivesse só curtido, você não estaria aqui. Você não estaria aqui. Esse é o padrão do Evangelho de Deus. Além da curtida, Ele vai além. A palavra nos deixa claro. A palavra fala para mim e para você no versículo 38. Pois eu desci, não para fazer a minha vontade. Você consegue enxergar isso? Eu desci não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O Senhor te salvou, o Senhor te resgatou. Isso só foi possível. Deus só foi possível o plano dele porque o Filho estava alinhado à vontade do Pai. Porque o Filho viveu verdadeiramente o Evangelho. Nessa noite eu quero dizer para você, e eu digo para mim também, eu preciso viver um Evangelho que vai acima das minhas vontades, acima do meu gosto pessoal, acima dos meus interesses, acima do que, do dia que eu tô, do dia que eu não tô. Porque se fosse para Jesus escolher, com certeza, Ele não ia querer morrer na morte de cruz. Mas Ele fez por mim e por você. Jesus, Ele nos ensina verdadeiramente a amar a Deus acima de todas as coisas.
E quando a gente faz isso, naturalmente a gente já ama aquele que está ao nosso redor. Porque as nossas curtidas impactam as pessoas que estão ao nosso redor. Você já parou para pensar nisso? Agora vou fazer um parênteses bem grande, porque eu não posso deixar de falar. Fala assim, fala mesmo, pastora. Ô Jesus, vou pedir para Jesus não olhar o Instagram desse povo. É cada coisa que eu vejo que vocês curtem. Deus tem misericórdia. Uma vez, a gente tem um amigo que a gente perguntou, cara, o que você curtiu? Isso aqui nada a ver. Eu vi que você curtiu, você não está preocupado com o testemunho? As pessoas veem. Ele falou para mim, eu tenho um vício de curtir. Misericórdia. Talvez você falou, meu Deus, mas você é igual, você fica ali, ó. Tum, 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 tum. Ele tinha vício. Ele falou assim, eu fico no feed assim, ó, só apertando coraçãozinho, coraçãozinho. Vício. Mas, gente, tem gente que nem tem vício e curte mesmo. Ai, pastora, mas ó, é que é minha colega, ela foi viajar e ela estava seminua. Mas eu gostei da viagem que ela fez. Você já pensou que a sua curtida está incentivando ela a continuar postando coisas desse tipo? A minha líder do GC curtiu. Tá tudo bem. Fala, Deus. O meu amigo que vai para a igreja todo domingo curtiu. Tá tudo bem. Gente, o que vocês têm curtido nas redes sociais? É só uma curtida. Fechei o parênteses. Amém? Vocês estão aí ainda? Que bom, né? Vou fiscalizar a curtida de vocês. Esse primeiro ponto que eu queria falar com vocês é que se Jesus não tivesse curtido e vivido a vontade do Pai, nós não estaríamos aqui nessa noite. E outra coisa que eu preciso te levar à reflexão nessa noite é o que você tem deixado de viver porque você não tem curtido e vivido o que o Senhor tem te pedido. Como assim, pastora? Vou te dar alguns exemplos, você vai entender. Você sabe a história de Abrão? Todo mundo sabe de cor, né? Começa a falar Abraão, você já fala, sai da tua terra, da tua... Você já sabe, né? Então eu quero ler com vocês Gênesis 12, 1 e 2, diz assim. Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Vocês acham que esse chamado do Senhor era fácil para Abraão? Se o Senhor falasse com você nessa noite, sai da tua terra, Rebeca, da terra da sua parentela, sabe, o lugar que você ama, sua mãe, seu pai, ou se você é casado, se você está caminhando para o noivado, você acabou de, sabe, mobiliar o apartamento que você vai morar, pensa. Ele fala assim, sabe tudo isso aí? Sai e vai para onde, Jesus? Aonde eu vou te mostrar ainda. E a promessa do Senhor aqui para Abraão não era só para ele. A promessa é, vai e eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Você será uma bênção. Um grande povo, abençoado. A promessa não era só para Abraão, era para todas as gerações que viriam. Imagine se Abraão não tivesse obedecido ao Senhor. Imagine se Abraão tivesse ouvido e falado, Deus, eu queria só a promessa. Eu queria ser só abençoado. Eu queria ser só um grande povo. Dá para ficar só com a promessa, não? Nessa terra aqui mesmo? Mas o Senhor, Ele sempre nos chama a dar um passo. Que normalmente não é nada perto daquele que se entregou por inteiro. E se Ele pedisse para você e para mim, e se Ele está pedindo para você e para mim, sai desse lugar. Muitas vezes Ele vai pedir para mim e para você, sai desse lugar. A gente, não, eu sou apegado, Senhor. Eu aceitei Jesus, eu me batizei, minha vida mudou. Mas Jesus, sai desse lugar. Vai para um novo que eu tenho para você e você está ali agarrado. Mineiro fala agarrado. Deus está falando, sai desse lugar. Mas eu quero a promessa. É muito legal a promessa. Eu estou curtindo o que o Senhor tem falado para mim que vai fazer. Mas o Senhor não quer só que você curta, Ele quer que você viva. Ele fala, sai para nós. Ele falou para Abraão, sai. Existe uma promessa.
existe algo que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Outra história que você conhece, Maria, mãe de Jesus. Eu quero ler com você, vamos ler Bíblia, pra você acreditar em mim. Lucas, capítulo 1, versículo 30 a 35, diz assim: Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Outro chamado, outra ordem do Senhor, outro direcionamento de Deus que não fazia o menor sentido. Uma mulher grávida, sem estar casada. Uma mulher que vai engravidar, mas ela é noiva de um homem. E se Maria não tivesse dado o passo em direção à vontade de Deus? E se Maria tivesse só pensado assim: o plano é legal, Ele vai ser o Salvador do mundo? Legal. E a minha vida, como é que vai ficar? O que o povo vai falar de mim? O que as pessoas vão pensar da minha reputação? Eu estou noiva, Jesus, eu não casei ainda. Eu estou noiva, Deus, eu ainda não casei. Como fica a minha história? Graças a Jesus, graças a Deus, que Maria disse sim, não só a promessa, mas também a vontade de Deus. A gente só quer a parte boa, a gente não quer dar o passo que o Senhor nos pede. Ela escolheu a vontade de Deus. Você vai ver lá no Evangelho que ela diz no versículo 38, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Quantos de nós conseguimos dizer ao Senhor nessa noite: eu sou teu servo, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu sou teu servo, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, não a minha, mas o que o Senhor quer. Mas sabe o que acontece com essa geração? Sabe o que acontece comigo e com você? É que a gente quer a promessa, mas a gente não quer viver Jesus. A gente só quer o Evangelho no nível da teoria, da frase bonita, da inspiração, do hype. Mas as promessas do Senhor não se cumprem na minha vida, está demorando. Você está vivendo Jesus? Porque Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas tem muita gente que quer o quê? Eu quero ser o ministro do Senhor, eu quero pregar o Evangelho, eu quero estar na frente, um dia eu vou estar lá. Aí o pastor anunciou aqui curso para líderes de GC e anfitriões. No domingo, pastor, 16h30, misericórdia. É muito tempo para ficar na igreja. É ou não é? Não vai dizer que é, né? Peguei vocês. Eu quero casar, pastor, eu quero uma família linda. Eu me inspiro tanto em vocês. Aí você vai ver a vida da pessoa. Está vivendo uma vida sexo antes do casamento. Está curtindo, está satisfazendo os prazeres da carne, esperando a promessa acontecer. E aí é o Senhor que está demorando. Eu quero ser próspero. A palavra de Deus diz que eu vou ser próspero. O pastor pregou na palavra da oferta, mas esse mês não sobrou para eu dar o meu dízimo. Esse mês não deu, mas eu quero ser próspero. Eu quero um espaço na igreja. Ninguém me vê, ninguém me enxerga. Eu quero ser líder, mas não perde a oportunidade de criticar aquele que está fazendo. Misericórdia. Mas não acontece aqui não, viu, gente? É só em outra igreja. Aí você fala: Deus está demorando. Que injustiça, Ele não está fazendo o que Ele prometeu. Quando é você que está andando bem distante da vontade do Senhor. Só existe um caminho, só existe uma vida, e é Jesus. Cutuca a pessoa do seu lado e fala: só existe uma vida, só existe um caminho, e é Jesus.
Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quantos aqui já não fizeram essa oração? Deus, eu quero a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida. Faz, Senhor. Mas não tem prestado atenção no começo do versículo que ele diz: não se amoldem, não tome a forma, não seja como, não ande conforme, você é diferente, você foi resgatado, você foi transformado, você é uma nova criatura, você é santo do Senhor, você é remido do Senhor, você tem Jesus dentro de você. É isso que o Senhor fala para mim e para você. É a contramão do mundo, não se amolde. Não basta só curtir, é necessário viver o Evangelho de Cristo. Não adianta os números de evangélicos no Brasil aumentarem, se a gente não tem visto pessoas vivendo Jesus, vivendo a vontade do Senhor, vivendo aquele que Ele tem nos chamado. E viver Jesus exige renúncia. Exige renúncia. Não se engane. Jesus é quem nos ensinou. Ele falou: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu quero viver Jesus. Eu quero aceitar Jesus nessa noite. Eu já te digo, você precisa aceitar a vontade de Deus na sua vida quando você diz: Jesus, eu quero o Senhor na minha história. Mas não se preocupe, porque a palavra de Deus nos garante que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele, melhor do que eu e você, sabe aonde nós devemos andar, o que nós devemos fazer. Abraão só enxergava aquele dia que o Senhor olhou para ele e falou assim: deixa a sua terra, sai desse lugar, eu ainda vou te mostrar. Abraão tinha duas escolhas: viver o que ele já conhecia. Você já sabe o que você tem vivido, você já sabe o que a sua história foi até aqui. Mas eu te garanto que confiar num Deus que conhece o teu passado, o teu presente, o teu futuro é muito melhor. Você não consegue saber se saindo dessa porta você ainda terá vida, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe os caminhos que são melhores para você. A palavra de Deus diz que os caminhos do Senhor são melhores que os nossos. Essa é a nossa garantia. Você não está confiando em qualquer um, você está confiando no Todo-Poderoso. Em João 6, a história que a gente começou lendo aqui, Jesus está ali dizendo, vocês viram, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou. E o povo começa a ficar irritado, incomodado. Como assim? Jesus é o pão, Ele é o único que vai sustentar a nossa vida? O que Ele está dizendo? Não é possível. Imagina o povo que gosta de um McDonald's já começou a ficar desesperado. Misericórdia. Então em João 6, 60 e 66, olha o que diz: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem conseguirá ouvi-la? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Quantas pessoas a gente vê que quando Jesus chega, e Ele chega querendo mexer, querendo refazer, querendo transformar, te dar verdadeiramente uma nova vida, e a pessoa começa: aqui sim, Senhor, aqui nessa área, pode deixar que eu dou um jeito. E a pessoa vai limitando o trabalho do Senhor, vai achando que está incomodando, vai achando que não é bem assim. Eu sei, Senhor, também o que é bom para mim. Com certeza era assim que esses discípulos estavam sentindo, um incômodo, algo assim, sabe, que, nossa. E a palavra diz que muitos deixaram de segui-lo. Talvez aqui você está pensando em alguém que, do nada, você fala assim: nossa, a pessoa desistiu de Jesus. Mas eu posso te dizer que dia após dia,
Se você não estiver fluindo Jesus, ouvindo o que Ele tem para a sua vida, você pode estar deixando de segui-lo sem perceber. É algo que você negocia aqui, é algo que você deixa ali, é uma fofoquinha que veio te fazer, é algo que você falou de mal de alguém, sabe? Mas foi só um comentário. Tem até uma figurinha que fala, né? Aqui a gente só comenta, a gente não julga. É sutil. É sutil e essas coisas vão te deixando para distante do Senhor. Quantas vezes a gente vai deixando o Senhor e aí a gente vai ficando insensível à palavra. Porque tudo você acha que é para você. A pastora hoje pregou, foi para mim. Foi sim. Ou tudo você acha que é para o outro. O fulano tinha que estar aqui, porque eu sou evangélica. E a gente vai deixando de ouvir, vai ficando insensível, vai vivendo as nossas vontades, os nossos prazeres. E eu cheguei nessa reflexão aqui, quando eu li esses versículos. Agora vocês vão entender. Provérbios 6, 16 a 19 diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Eu estava lendo a palavra e eu ouvi, eu já tinha ouvido esse versículo várias vezes, mas esse dia, essa semana saltou. Falei, eita, peraí, vamos ver o que Deus odeia, o que o Senhor odeia e 7 que Ele detesta. Aí você já pode estar pensando, mas é 6 ou é 7? Que eu fiz essa pergunta também. É 6 ou é 7? 6 ou é 7? Aqui é uma linguagem hebraica, que é uma poesia. É como se estivesse dizendo assim, há 6. Não, peraí, são 7. É o paralelismo na poesia. Então são 7. 6 que odeia e 7 que detesta. Então é tudo ruim, entendeu? Resumindo. Olhos altivos. O que é isso, pastor? Orgulho. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que traça planos perversos. Ou seja, uma maldade intencional. Pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que espalha mentiras. E aquele que provoca discórdia entre os irmãos. E quando eu li isso, a gente como pastor ouve muitas histórias. Vocês não têm noção. Falei, meu Deus, como é que a gente evangélico está vivendo isso daqui? Como é que a gente evangélico que aceitou Jesus muitas vezes tem sido pivô de discórdia, tem sido aquele que fala mal, tem sido aquele que é orgulhoso, tem sido aquele que planeja maldade. Como que a gente está fazendo isso, Senhor? São coisas que o Senhor detesta. Eu estou tão preocupada em dar likes e agradar as pessoas. Como que eu não estou preocupada em fazer a Tua vontade? Como que eu não estou preocupada em viver a transformação? Que evangelho eu tenho vivido? Se a minha língua é mentirosa, se eu tenho espalhado mentiras, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, que evangelho eu tenho vivido? Se eu estou rendida a prazeres da carne? Mas é mais forte do que eu, pastora. A palavra de Deus maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior do que a sua própria vontade, é Jesus que habita em você. E me lembrar que o que eu curto causa impacto quem está ao meu lado. O que as minhas curtidas, o que eu tenho vivido, tem causado nas pessoas que andam comigo. Elas têm se achegado mais perto do Senhor, elas têm vivido a liberdade, elas têm entendido o que é salvação, elas têm visto a cruz, elas têm visto a luz. Ou eu tenho feito confusão na mente dessas pessoas? Ou essas pessoas falam, o que é viver Jesus mesmo? Quando eu e você verdadeiramente vivemos o Evangelho, aí sim nós viramos a resposta para nossa casa. Quando eu e você vivemos o Evangelho, aí sim nós nos tornamos resposta no nosso trabalho, nos tornamos resposta na nossa igreja, nos tornamos resposta na nossa casa, na nossa família. Por onde você passa, você é a resposta. Você confunde Satanás, você saqueia o inferno, porque você chega e você traz luz. Você verdadeiramente carrega aquele que diz, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e não há escuridão. Quando a
palavra de Deus olha para mim e para você e fala: vocês são a luz desse mundo. Nós precisamos ser a luz desse mundo verdadeiramente. Nós precisamos verdadeiramente brilhar essa luz, porque o mundo está desesperado por esperança. O mundo clama, as pessoas clamam por esperança. E você carrega a esperança, mas muitas vezes negocia com as suas vontades. E ainda questiona Deus: por que, Senhor? Por que eu não vivo a minha promessa? Por que, Senhor, todo mundo está feliz? Por que todo mundo está avançando e eu não? Por que todo mundo está conquistando e eu não? Por que todo mundo está vivendo palavras, tem testemunhado e eu não consigo testemunhar? Só existe vida na presença do Senhor. Só existe esperança nos pés daquele que nos amou. Você precisa entender isso nessa noite. O Senhor tem planos sobre a sua vida. O Senhor tem um futuro para a sua vida. O Senhor tem esperança para a sua vida. Mas você precisa viver Jesus. Você precisa viver Jesus. Porque só Ele pode fazer infinitamente mais. A palavra de Deus nos diz que Ele faz infinitamente mais através do poder dEle que atua em nós. Infinitamente mais. Infinitamente mais.